Ponto 1, a visão gloriosa de Cristo. Algum irmão quer ler para a gente poder fazer os irmãos, também participarem da aula? Após falar aos seus discípulos sobre a proximidade de sua morte de Jerusalém, Jesus subiu ao monte e transfigurou que eram os seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. O termo transfigurar vem do grego metamorfose, usado para descrever uma mudança que não é meramente que aparece, mas uma mudança completa, em outra forma. Na visão dos apóstolos, a glória que Pedro, Tiago e João contemplaram no monte da transfiguração não era um reflexo. Ela vinha de dentro do próprio Senhor. A fonte era o ser de Cristo, descrito como o resplendor da glória. A transfiguração de Cristo pronunciava tanto a glória da sua ressurreição quanto o resplendor de sua vinda. Amém. Então ali no Monte da Transfiguração, obrigado meu irmão, Jesus ele se transfigura, ou seja, ali há uma metamorfose, uma mudança na forma, revelando o seu ser divino, a sua natureza divina, tá bom, irmão? Ele ainda não havia ressuscitado, portanto ele não tinha o seu corpo glorioso, como nós também haveremos de ter esse corpo glorioso, quando do arrebatamento da igreja, mas no Monte da Transfiguração ele se revelou a sua divindade, a sua natureza, o resplendor da sua glória. A transfiguração, como o irmão leu ali, de Cristo, prenunciava tanto a glória da sua ressurreição, que ainda havia de se cumprir, está lá em Mateus 28, versículo 3, quanto o esplendor da sua segunda vinda. Quando a gente fala aí da segunda vinda, nós colocamos 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 18. Só para lembrar os irmãos, a segunda vinda de Cristo vai se dar em 2 etapas. Amém, meus irmãos? 2 etapas. A primeira é só para a igreja, o arrebatamento. A segunda é aquela que vai se cumprir, Apocalipse 1, 7. É essa daqui de 2 de Pedro, é a mesma, tá bom? Porque vai se cumprir a passagem que diz, e todo olho, o verá, tá bom? Quando fala esplendor da sua segunda vinda, está se referindo à vinda geral de Cristo, ele vindo com a igreja. Vamos ler a referência, meus irmãos, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 18. Abra a sua Bíblia aí, só para ficar bem claro aos irmãos. 2 de Pedro, capítulo 1, 16 a 18. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, por quando ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Amém. 2 de Pedro, que a senhora leu com 16 ao 18, Essa mesma referência. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, a transfiguração está também apontando para a vinda de Cristo Jesus. Uma outra referência, a que ele está se referindo lá, a transfiguração, apontando para a vinda de Cristo. Uma outra referência está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Veja aí, por favor. É a mesma glória, é isso que a gente quer dizer. É o mesmo resplendor de glória. Amém, meus irmãos? Não sei se os irmãos estão acompanhando. É o mesmo resplendor de glória. Olha só o que diz Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Essa é a segunda vinda, a segunda etapa da vinda de Cristo, tá bom? Está falando sobre a glória da vinda de Jesus. Amém, meus irmãos? Os irmãos têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Eu não sei se os irmãos conseguiram acompanhar, entender. Tem um outro versículo aqui em Judas,
que eu queria ler para os irmãos, mas eu não estou lembrando, que às vezes a gente coloca, mas tira na lição. Tem um versículo em Judas, mas aí é o julgamento, está aqui, achei, é Judas 1,14, mas aqui é o julgamento, né? E Deus profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Aí é o juízo da segunda vinda, tá? Não é o esplendor. O resplendor é Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Tá bom, meus amados irmãos? A visão gloriosa, então, fala desse esplendor de glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1.2. A aparição em glória de Moisés e Elias. Aqui já entramos nos versículos 3 e 4, que diz assim: esses dois personagens bíblicos representavam a lei e os profetas, dando testemunho de que Jesus era realmente o Messias, o Filho de Deus. O apóstolo Pedro, entretanto, não discerniu a divindade da pessoa de Jesus. Por isso, ele pediu para fazer 3 tendas, dando a Moisés e a Elias a mesma importância. Porém, Jesus é maior do que eles, pois a lei e os profetas tiveram seu cumprimento em Cristo. No Evangelho de Lucas fica claro que a aparição deles em glória tinha o propósito de falar sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Isso está lá em Lucas 9, versículo 31, tá? Eu botei a NVI, aquela tradução nova, versão internacional, que aí usa a palavra partida mesmo ao invés de morte. Na nossa tradução está morte, mas lá está partida mesmo, tá bom? Então eles estavam conversando a respeito da partida de Cristo, ou seja, a ida dele a Jerusalém com o propósito de morrer pelos nossos pecados, por nós, tá? O termo grego usado para partida é a palavra êxodo, que fala não só de sua morte, mas também de sua ascensão aos céus. Assim como Moisés libertou o povo de Israel da escravidão no Egito, a morte de Jesus era necessária para libertar seu povo da escravidão do pecado e conceder a certeza da vida eterna. Aí colocamos João 1,29 e João 3,16. Tá? Então tinha um sentido, um propósito a partida de Cristo. Provavelmente ali, meus amados irmãos, na transfiguração, um selo de aprovação divina a respeito da missão de Cristo, né? Porque muitos podem até perguntar para a gente amanhã, mas qual o propósito da transfiguração? Um selo da aprovação de Deus de que a missão de Cristo tinha de se concretizar até o final. Tá bom, meus amados irmãos? 1.3. Então, só relembrando aqui no 1.2, o que significa mesmo Moisés e Elias, irmãos? O que significa? A lei e os profetas, exatamente. Então, todo o Antigo Testemunho todo o Antigo Testamento, dando testemunho a respeito da pessoa de Cristo e sua missão, tá bom? Então tem uma simbologia, a aparição de Moisés e de Elias, tá bom? 1.3. Sim, pois não. O propósito da transfiguração também pode ser dar mais, empolgar os discípulos, já que eles estavam tristes, né, com aquela revelação. Verdade, muito bem colocado, meu irmão, concordo plenamente. Eles estavam... Pra ver que não era em vão. Né? Não, tem todo um propósito, porque às vezes a gente lê e se pergunta por que a transfiguração naquele momento? Um momento para eles que era um momento difícil, ouvir o mestre falar que ele iria morrer. Ele veio com um propósito. Qual o propósito? Enfrentar a cruz. Mas o Senhor não veio com o propósito de nos libertar? Na mente deles, o Messias vinha libertar do poder romano. Não, eu vim com o propósito de morrer por vocês, libertar do jugo e da escravidão do pecado. Aí nesse momento há a transfiguração como um renovo, né? Como um ânimo para os discípulos. Muito bem colocado, irmã Tereza. Mas só 3 tiveram. Só 3, os 3 mais chegados a Jesus. Esse ânimo não foi só para eles. Eu creio que contagiou os outros também. Né? Eu creio que, porque se o irmão for pensar, eram os 3 que exerciam liderança sobre os demais, principalmente o apóstolo Pedro.
exercia uma liderança ali, uma influência muito forte entre eles, né? Então eles presenciaram, né? Tiveram esse privilégio. Pode falar. Assim, logicamente, né, diante de toda aquela visão, que não foi só a transfiguração, a manifestação de Moisés e Elias, a principal questão também que a gente pode destacar foi Deus falar com eles, né? Que dentro do contexto a gente vê uma questão até porque eles não estavam aceitando a morte de Jesus, e não era nem por uma questão de não aceitar porque ia ficar triste, não, é por causa da visão que eles tinham do Messias, que era para libertar Israel. Tanto é que Jesus tinha repreendido Pedro, né? Para trás de mim, Satanás, né? Eles não estavam. Então, dias depois daquela circunstância, que Jesus sobe com eles ao monte, aí Jesus se transfigura, aparece Moisés e Lucas fala que eles estavam falando, eles ouviram o assunto. O assunto era que Jesus ia morrer, ou seja, o assunto que Jesus tinha falado e eles não tinham dado crédito. Aí aparece Moisés e Elias falam sobre a morte dele, aí vai a voz de Deus, olha, ele escutai. Porque ele está falando que vai morrer, então se ele está falando, vocês prestem atenção nisso daí, porque não tem outro caminho. Então houve, assim, eu vejo a questão do conforto, né? Logicamente, diante daquela experiência com Deus, mas eu vejo também a questão de ser aquela última palavra para que eles pudessem dar crédito, que o Messias veio mesmo para morrer e eles estavam resolutos com aquilo ali, né? Ele veio com esse propósito, com essa missão, né? Morrer em lugar do pecador, né? Dos pecadores. Muito bom, muito bem colocado. Algum irmão ficou mais quer falar alguma colocação? Podemos seguir? Sim. Em nenhum momento houve conversa dos apóstolos com Moisés e Elias, em nenhum momento, né? Em nenhum momento. Então, até porque o próprio Jesus já tinha ensinado em Lucas 15 ou Lucas 16, irmãos me ajudem, na 16, na história do rico e de Lázaro, que não há esse canal de comunicação de forma alguma, né? Até porque a Bíblia também diz lá em Hebreus 9:27, após a morte segue-se o juízo, né? Não há comunicação nenhuma de morto com vivo, né? Mas isso eu ouvi dizer, eu ouvi falar, tem até um nome, pastor, isso chama-se necromancia, mas Jesus, desde o povo de Israel, já havia proibido essa prática, por quê? Por se tratar de uma prática diabólica, enganosa, mentirosa, porque na verdade não há nenhuma possibilidade dos mortos se comunicarem com os vivos. Muito bem colocado. Sim. Moisés e Elias conversaram com Deus. Sim, na transfiguração. Isso, porque aí Jesus estava no seu corpo glorioso, na transfiguração e na presença de Deus. Tanto é que a nuvem os envolveu, de onde eles ouviram a voz. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, comunicação do mundo físico, terreno, com o mundo espiritual, ali não houve, né? Com os dois personagens, Moisés e Elias. Vamos seguir, 1.3. O testemunho do Pai sobre a divindade de Cristo, dos versículos 5 ao 8. Extasiado com a visão gloriosa do monte, Pedro igualou Jesus a Moisés e a Elias, mas Deus tratou imediatamente de corrigir esse erro, dizendo-lhes: este é o meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Quer dizer, Jesus, né, não poderia ser confundido nem com Moisés nem com Elias, né? Ele é o Salvador, é único. Nesse cenário, é possível destacar dois aspectos importantes. Primeiro, a nuvem luminosa da qual os discípulos ouviram a voz representava o que, irmãos? A presença de Deus. Isso é importante ficar claro. A habitação da sua glória, da qual ele fala. E segundo, a voz divina era a confirmação de que Jesus é de fato o amado Filho de Deus, o objeto supremo do favor divino, e ele deve ser ouvido. É interessante, irmãos, que no capítulo 17, Pedro já tinha tido a revelação, né?
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mesmo assim, parece que eles ficaram, de certa forma, né, duvidosos, os demais apóstolos, e agora eles ouvem do próprio Deus a voz. Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Né? Então, mais uma vez, o próprio Deus dando testemunho da divindade, da missão de Cristo, né? Como Salvador, como Senhor enviado. 1.4. A vinda de Elias e seu propósito na obra da salvação. Irmãos, essa parte sobre Elias não está em Lucas. Se a gente for comparar os três evangelhos, os chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, essa parte que eles falam da pergunta sobre Elias só está em Mateus e Marcos. Lucas não relata, mas é importante a gente destacar isso aqui porque tem um sentido, tá bom? A vinda de Elias e seu propósito na obra da salvação. Após descerem do monte, Jesus ordenou aos seus discípulos que não falassem a ninguém sobre a transfiguração antes da sua ressurreição. Isso porque a obra da salvação, que começou a ser anunciada no batismo de arrependimento por João Batista, o qual veio no espírito e propósito reformador de Elias. Então, quem era o Elias que havia sido anunciado, que viria antes do Messias? João Batista, tá? Então, João Batista veio, não era Elias em carne e osso. João Batista veio no espírito e na virtude de Elias. Se alguém perguntar para os amados irmãos amanhã, aonde está essa referência? Lucas capítulo 1, versículo 17. Vamos ler só para a gente relembrar? Lucas capítulo 1, versículo 17. Vamos ler só dois textos aqui, para ficar bem claro se alguém perguntar amanhã na classe. Ah, mas João Batista era realmente o Elias? Sim. Olha só o que diz aqui, Lucas 1, 17, trata-se na verdade do anjo Gabriel falando ao pai de João Batista. Qual o nome do pai de João Batista? Zacarias. Então, nessa profecia, Lucas capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Então, João Batista veio no espírito e na virtude de Elias. Então, a profecia a respeito do Elias, que viria antes do Messias, se cumpriu na pessoa de João Batista. Vamos ver se isso realmente é isso mesmo? Sim. Qual outra referência que a gente pode oferecer? Mateus capítulo 11, agora o próprio Senhor Jesus dando testemunho de que João Batista era o Elias prometido. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, ou seja, o Antigo Testamento foi até João. Olha a sequência, versículo 14: e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então, João Batista, ele iniciou ali a obra da salvação, ministério, né, pregando o batismo de arrependimento, e ele veio no espírito e na virtude de Elias, tá ok? Agora, essa obra seria consumada somente após a vitória de Cristo sobre a morte na ressurreição, porque Cristo ainda não tinha passado pela experiência da morte e da ressurreição. Ficou claro, meus amados irmãos? Dúvidas? Os irmãos têm alguma dúvida em relação a essa parte? E os discípulos, eles de certa forma ainda estavam assim um pouquinho duvidosos, né? Ouviram a voz, este é o meu filho amado, a ele escutar, e depois foram fazer a pergunta: ué, mas os escribas não ensinam que antes do Messias não virá Elias? Vamos ver isso no texto? Eu não entendo muito essa passagem, não. Oi? Eu não entendo muito essa passagem do Então, por isso, vamos ver aqui. Ele veio no espírito e na virtude de Elias, ou seja, irmã Anita, com o mesmo propósito de Elias. O que Elias fez na terra de Israel?
ele foi usado por Deus como um profeta para restaurar espiritualmente a nação de Israel num tempo de apostasia espiritual, não foi isso? No reinado de Acabe e Jezabel. É isso que a gente lê lá em 1 Reis, capítulo 17 e 18. É interessante até que é um personagem que surge praticamente do nada, né? 1 Reis, capítulo 17, aparece Elias ali no primeiro versículo, não sabe quem é o pai, quem é a mãe, ou seja, origem absolutamente humilde, mas ele aparece naquele cenário para combater a apostasia e fala, ó, durante 3 anos, 6 meses não vai chover sobre a terra. Não é ele que quis não, tá, irmãos? É ele simplesmente estava falando a palavra de Deus, porque ele queria restaurar a nação de Israel da apostasia espiritual. João Batista, irmanita, vem nesse mesmo propósito, uma restauração espiritual, dado o afastamento do povo em relação à palavra de Deus. 400 anos de silêncio o povo já estava vivendo, de silêncio profético. Então ele vem preparar o caminho para o Messias, para Jesus, para encontrar já o coração do povo que é disposto na palavra, tá bom? É nesse sentido. Tá? Agora, tinha uma profecia em relação a isso? Tinha sim. Eu não lembro. Vamos agora ver. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Onde está essa profecia que Elias havia de voltar antes do Messias? Malaquias 4, versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Olha o propósito, versículo 6. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que está significando esse versículo? Restauração da nação como um todo, restauração espiritual, tá bom? Então a profecia está aqui e vai se cumprir na pessoa de João Batista. Pois não. Lá em Juiz de Fora, na época, tinha um membro da nossa igreja que trabalhava numa casa de família que eles eram espíritos. Certo. E eles eram assinantes do jornal O Tempo. E esse jornal tinha uma coluna espírita. Certo. E aí a patroa começava a dar aquelas colunas para a irmã da nossa igreja ler. Aí ela vinha e trazia para a gente. E eles pegando os textos bíblicos, um desses foi esse justamente de João Batista. Então o que eles fazem para confundir? Essa palavra espírito, eles levam na literalidade e tentam levar que isso é o espiritismo na Bíblia. Teve até um texto de Paulo, que Paulo disse assim, eu não poderei estar presente, eu não sei qual foi a versão que eles usaram, mas colocaram lá, mas assim, como se estarei em espírito, ou seja, uma linguagem figurada. E eles pegam aquilo e aplicam. Não, Paulo é uma questão, eles estão tentando trazer uma explicação que o espírito de Paulo se deslocaria, estaria em tal lugar. Então, a gente não deixar se confundir por essa expressão espírito, né? Porque eles pensam que é o espírito da pessoa que está na outra pessoa. E não é nesse sentido. Nesse sentido. Então, é nesse sentido. mas não é. Aí 2 coisas que a gente pode falar para os nossos alunos amanhã. Primeiro, a palavra reencarnação, embora o seu, vamos dizer assim, a pessoa que imaginou isso, que recebeu isso, se baseie na Bíblia, né? Ou diga que se baseou na Bíblia, não existe momento algum na Bíblia reencarnação, né? Só existe a palavra ressurreição. E mesmo que fosse possível tal coisa que não tem base bíblica, no caso específico de Elias, jamais poderia acontecer. Por quê? Para que se houvesse, para que haja ou se houvesse reencarnação, alguém precisaria morrer para que o espírito migrasse para outro corpo, o que exatamente em hipótese alguma poderia ser o caso de Elias, porque Elias simplesmente, irmão, não morreu. Então, no caso dele, mais ainda não poderia de forma alguma, porque Elias, a Bíblia diz que ele foi o quê? Transladado. Então, muito bem colocado e bem lembrado, pastor Júlio, porque esse caso, às vezes, eles pegam essa linha e querem forçar uma interpretação que a Bíblia não tem apoio nenhum, tá bom, meus amados irmãos? Muito bem lembrado, tá? Vamos seguir aqui, meus irmãos, o milagre da cura, tópico 2, 2.1, a incapacidade dos discípulos para curar o menino endemoniado. O texto paralelo de Marcos 9, 14 e 18 mostra que quando Jesus desceu do monte, acompanhado de Pedro, Tiago e João, encontrou os outros 9 discípulos tentando expulsar um espírito maligno de um menino.
Essa possessão demoníaca privava o menino de falar e ouvir, além de provocar frequentes convulsões. Então, irmãos, os irmãos observem que existem enfermidades que não são distúrbio orgânico, são produzidas por influência maligna. Olha só o que a Bíblia diz, né? Isso é importante. Embora tivessem recebido autoridade para expulsar demônios, está lá em Mateus 10, versículo 8, os irmãos, a gente tem que lembrar que eles receberam autoridade da parte de Jesus para expulsar demônios, os discípulos estavam impotentes diante daquela situação. De um lado, a oposição dos escribas, de outro, a dor e aflição de um pai com seu filho endemoniado. Em vez de perseverar em oração, os discípulos possivelmente ficaram irritados com os escribas. Então, e depois Jesus vai aprofundar o caso dizendo que faltou a eles o quê? Fé. E essa fé deve ser desenvolvida por meio da oração e do jejum, como nós vamos ver aqui. Mas possivelmente eles ficaram dispersos por conta da discussão, com os escribas. Se preocuparam mais em discutir com os escribas do que estar ali orando para que aquela possessão demoníaca saísse do corpo daquele menino, daquele jovem. 2.2. Jesus desperta a fé no coração do Pai e expulsa o espírito maligno. A chegada de Jesus surpreendeu a todos. Após tomar ciência do que estava ocorrendo, ele os repreende dizendo: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de aguentá-los? Que declaração, né, irmãos? Meu Deus! Essa dolorosa exclamação é produzida pelo contraste entre toda a humanidade afastada de Deus, em meio à qual vive, e os moradores celestiais dos quais veio. Jesus, apesar do seu amor, se sentia estranho no meio dessa incredulidade. De fato, a descrença no poder de Deus era um empecilho para a libertação daquele menino. Por essa razão é que Jesus diz ao Pai: tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. O Pai precisava crer para receber um milagre da parte de Deus. Por isso, quando o Pai disse: eu creio, Jesus reconheceu que havia fé verdadeira em seu coração e repreendeu o espírito maligno. Então, acompanha aí. A partir daquele momento, o menino ficou completamente curado. Então, faltou ali aos discípulos a fé. Provavelmente faltou a fé. Ficaram mais preocupados com os escribas, se esqueceram de ficar na dependência de Cristo Jesus. 2.3. Jesus exorta os discípulos a crescerem na fé por meio da oração. Em particular, Jesus disse que os discípulos não conseguiram curar um menino endemoniado, porque a fé deles ainda era pequena. Ela precisava crescer como uma semente de mostarda, pois, embora minúscula, ela tem o potencial de crescer e se tornar uma planta grande. Jesus, portanto, estava ilustrando o poder da fé, que pode produzir muito além do grau que seria de esperar. O grão de mostarda é insignificante, mas o seu resultado é notável. Então, traçando um paralelo. E assim como a semente precisa ser adubada para se desenvolver, a fé também precisa o que, irmãos? Ser fortalecida permanentemente em Deus. Por que eu venho à igreja sempre, toda semana? Por que eu preciso orar? Por que eu preciso ler a Bíblia? Para que a minha fé seja fortalecida. Ainda mais em meio a uma sociedade materialista, consumista, hedonista, que só pensa em satisfazer os seus próprios desejos. Tá certo, irmãos? Então nós precisamos o quê? Repor a nossa fé, irmos cada vez mais nos alimentando espiritualmente, nos renovando, nos alicerçando, espiritualmente. Por meio da oração é possível receber poder do alto e fé vigorosa para realizar o aparentemente impossível. Os irmãos observem, a lição está tratando
da divindade e da humanidade do Emanuel. Agora, interessante, mesmo Jesus, como um ser divino que era, ele nunca abriu mão de orar. Os irmãos já repararam? Para nos deixar o quê? O exemplo, não é isso, irmão Alex? Deixar exemplo. Ele, como Deus, precisava ficar orando o tempo todo? Não precisaria, mas por que ele orava? Para nos deixar o exemplo, para mostrar a necessidade de mantermos sempre o quê? Uma comunhão com Deus. Até porque ele disse aos discípulos: sem mim nada podeis fazer. Então, se não tivermos e não vivermos na dependência de Deus, em oração, no jejum, na leitura da palavra, nós não poderemos vencer. Agora, em Cristo, fortalecidos nele, aí poderemos vencer. E somos mais do que vencedores. Os irmãos ficaram com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Podemos seguir, meus amados irmãos? Amém? Tópico 3, o milagre da provisão. Então, o milagre da transfiguração. Vimos o propósito da transfiguração, o sentido ali, o que eles estavam conversando, os dois personagens, Moisés e Elias, com Jesus. Vimos também agora a necessidade de crescermos, de aumentarmos, desenvolvermos a nossa fé através da oração, da palavra de Deus. E agora o resultado do ponto de vista humano, material, o milagre da provisão, Olha que coisa interessante. A cobrança do imposto do templo. Irmãos, é importante a gente saber o seguinte: em Israel havia cobrança anual do imposto para a manutenção do templo. Tá? Isso está lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 13, 38 e 26. Se os irmãos amanhã quiserem ler, para provar. Todo homem de 20 anos para cima tinha a obrigação de pagar o imposto do templo. Tá? Aí a gente coloca da seguinte forma: pela misericórdia de Deus. Ao passar pela Galileia, Jesus mais uma vez predisse o sofrimento, sua morte e ressurreição. Versículos 22 e 23. Logo após, chega à sua casa em Cafarnaum, onde os cobradores perguntam a Pedro se Jesus pagava o imposto anual do templo. Segundo a lei, todos os homens judeus de 20 anos para cima tinham a obrigação de pagar o tributo. As referências estão aí, meus irmãos. Nos tempos de Jesus era cobrado o valor de 2 dracmas. Ou seja, para cada pessoa, para cada homem, ele tinha que pagar o tributo de 2 dracmas. Antes que Pedro falasse sobre a cobrança do tributo, Jesus contou-lhe uma pequena parábola para mostrar que os filhos dos reis estão livres dos impostos que seus pais exigem e recolhem dos estranhos. Portanto, Jesus, o Filho de Deus, e Pedro, o irmão do Filho de Deus, ou seja, a família, estão livres do imposto do templo. Esse é um princípio espiritual. Agora, Jesus ele resolve pagar o imposto para que não houvesse possibilidade de ocorrer um escândalo. Tá bom? Olha só a sabedoria, né, irmãos? Olha só. Às vezes a gente fala assim: eu não preciso fazer isso, eu sou livre, eu tenho a minha liberdade. Mas a nossa liberdade na palavra de Deus não pode ferir a fé do nosso próximo, Não pode ser motivo de escândalo. Olha só, que Deus tenha misericórdia de nós. O pagamento do tributo às autoridades, 3.2. Mas para não causar escândalo, no sentido de ofender ou fazer alguém tropeçar, Jesus pede a Pedro que vá pescar e retire do primeiro peixe que fisgar uma moeda. Em sua divindade, Jesus manifestava controle total sobre tudo. Ele mesmo providenciou os recursos necessários para o milagre. Que recursos foram esses? O peixe e a moeda. Mas uma única moeda para 2 pessoas, sim. Que moeda era essa? A gente colocou aqui na lição, um estáter, que era uma moeda grega. Um estáter valia 4 dracmas, tá bom, meus amados irmãos? Ou seja, dava para pagar o tributo dele e o de Pedro. Como Deus é maravilhoso, Como Deus é maravilhoso. Ele providencia todas as coisas. O estáter, moeda grega, que valia 4 dracmas, o suficiente para pagar o imposto de Jesus e de Pedro. Desse modo, ele também não deixou de cumprir suas responsabilidades civis e religiosas, ensinando aos discípulos e a nós
o princípio da obediência à lei e às autoridades, para que em tudo Deus seja glorificado. Há quem diga, eu só obedeço a Deus, eu não obedeço aos homens. Não pode. A gente está vendo aqui na Bíblia que nós devemos obediência às autoridades, sejam elas civis, religiosas e também a Deus, né? A Deus em primeiro lugar e aos homens. Mas quando, pastor, será que em algum momento, né, alguém pode também ter essa dúvida, né? A gente está fora, né? Não obedecer só se for algo que vá invalidar o mandamento de Deus, a palavra de Deus, tá certo? Porque a Bíblia nos aconselha a sermos submissos às autoridades constituídas, não somente submissos, mas também que nós oremos pelas autoridades constituídas, tá bom, meus amados irmãos? Alguma pergunta? Os irmãos querem fazer alguma pergunta? Então vamos fazer a conclusão, meus irmãos? Conclusão. Aprendemos nesta lição sobre a visão gloriosa do brilho resplandecente do rosto e das vestes de Jesus no Monte da Transfiguração. Também que sua autoridade sobre os espíritos malignos, sobre o mar e seus habitantes, revelou sua natureza divina. E em sua condição humana, Jesus cumpriu a lei, ao pagar o imposto do templo, sujeitando-se assim às autoridades para que não houvesse escândalos. Então assim nós terminamos, meus amados irmãos, a lição, agradecendo a Deus e estudando o capítulo 17. A nossa oração é para que Deus conceda amanhã uma aula abençoada a todos os irmãos, seja uma aula para a nossa edificação. O questionário, meus amados irmãos, com qual propósito Jesus subiu ao monte? Está na lição, alguém pode perguntar, com qual propósito Jesus subiu ao monte? Lá ele se transfigurou, mas ele subiu, antes disso ele tinha um propósito. Qual foi o propósito? Ele subiu, para orar, exatamente. Durante a oração houve a transfiguração, tá bom? Ele subiu com o propósito de orar, deixando esse exemplo para a gente, né? A necessidade permanente, constante de orarmos. Quais personagens do Antigo Testamento apareceram no monte e o que eles representavam? Moisés, a lei, Elias e o profeta. Amém, glória a Deus, certinho. Porque os discípulos não conseguiram curar o menino endemoniado? Faltou fé. E ficaram também discutindo com os escribas. Muito bem. Qual o sentido da ilustração do grão de mostarda, irmãos? Qual o sentido ali que Jesus quis dar ao grão de mostarda? E se tornar uma planta grande, exatamente, ou seja, ter um resultado, né, sobre coisas que aos olhos dos homens seria impossível. Porque a fé é progressiva, né? A fé é dada uma vez só, mas ela vai crescendo. Sim. Apesar de pequena, ela pode crescer e dar grandes resultados. Sim. Mas ela vai crescendo, ela vai aumentando. Tanto é que há graduações. Ah, pastor, não concordo muito com isso não, porque a fé é uma só. Não, irmãos. A fé ela tem graduações. Tanto é que Jesus ele sempre exaltava a fé no coração das pessoas, né? Ó homem, grande a tua fé. Ó mulher, grande a tua fé. Aos discípulos, vocês ainda têm uma fé muito pequena, né? Então tinha níveis, sim, graduações de fé, né? Ela pode ser desenvolvida, sim. Nunca vi tanta fé. Exato, nunca vi tanta fé. Ela pode ser desenvolvida. Oi? A resposta que a fé ela pode ser desenvolvida, assim como um grão de mostarda, por meio da oração, né? Ela pode ser desenvolvida e dar grandes resultados. Por que Jesus pagou o imposto anual do templo, irmãos? Por que ele pagou? E qual o princípio ensinado aos seus discípulos? Obediência a Deus e às autoridades. Isso, glória a Deus. Não entendi, irmã Simone? Para não causar escândalo.
para não causar escândalo. Isso, obediência, o princípio é obediência. A razão, para não causar escândalo. Ele mesmo falou, né? Eu vim para cumprir a lei e não revogar. Jesus cumpriu toda a lei, todos os mandamentos. Que Deus abençoe os amados irmãos em Cristo Jesus. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um que veio aqui, os irmãos também que depois vão nos assistir pela live. Que Deus abençoe, dê uma aula frutífera, abençoada, edificante, para a honra e glória do seu santo nome. Vamos colocar de pé, vamos pedir ao pastor Júlio para nos elevar a Deus em oração. Agradecer também a presença aqui do pastor Júlio nesta tarde, sempre cooperando, nos ajudando. Que Deus continue abençoando o seu servo em nome de Jesus. Pode orar, pastor. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, toda honra, toda glória seja dada ao Teu nome. Senhor, te agradecemos por este ensino nesta tarde, Senhor, tão abençoador, tão esclarecedor para a nossa fé, Senhor, e cremos que assim será também para os nossos alunos amanhã, meu Deus. Senhor, não só aqui esses professores presentes, mas aqueles que estarão assistindo esta aula, meu Deus, que o Senhor possa capacitá-los, ensiná-los, e que no dia de amanhã a nossa escola dominical, Senhor, seja edificante para crescimento, Senhor, cada dia mais. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém.